Está no ar mais uma edição do programa Café com Leite, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri e também com as redes sociais, no YouTube, no Facebook e de todas as formas. Você nos encontra, eu me delicio de um cafezinho, eu lhe mantenho bem informado com os nossos convidados, que aqui vêm para a gente conversar um pouco e nos ensinar cada vez mais, né? Portanto, aquele nosso compromisso diário, você pode ficar ligado nesses meios de comunicação, que aqui nós temos muito que agregar à sua vida, aos seus negócios, aos seus relacionamentos, enfim, à sua vida, é claro, né? Doutor Adalberto, rapaz, que bom lhe receber hoje aqui novamente aqui no nosso programa de 2023, você veio, né? A satisfação é minha, doutor Leite. É uma oportunidade ímpar a gente se reencontrar, né? Se bem que eu estava ouvindo até de uma pessoa outro dia que toda oportunidade ela é única e é ímpar, né? É única e é ímpar. Mas essa é realmente bem especial aí. A gente está compartilhando coisa boa, coisa nova com quem nos assiste. Estar com você aqui é sempre uma satisfação demais. E é uma honra recebê-lo, viu? Seja bem-vindo. Como sempre, você já sabe disso, né? E para falar desse tema, um tema muito em voga, né? Reforma tributária, que é um tema, rapaz, que eu já conversei com muita gente aqui e eu, inclusive, em alguns momentos, até disse que sou contra em alguns pontos da reforma tributária, mas não tem mais jeito, né? Ela já veio e ela vai impactar na vida de todo mundo? Impacta assim a vida de todo mundo porque nós estamos agora, nesse momento, tratando da reforma tributária sobre o consumo. Virão outras sobre a renda, virão as reformas que devem impactar assim de maneira ainda mais intensa o funcionalismo, né, a questão administrativa, a parte de folha e salários. Então, nós estamos aí trabalhando agora com essa reforma sobre o consumo, que naturalmente, como nós podemos observar, né, tudo aquilo que a gente de fato consome vai receber sim Seus um impactos, né? impacto, uma repercussão Ou seja, maior então ou isso menor. não é uma preocupação exclusivamente dos contadores, né? Acaba sendo uma preocupação maior de quem opera, os profissionais do direito, da contabilidade, em razão de a gente estar na ponta daqueles que vão traduzir essas informações em valores que deverão ser recolhidos, direcionados para o fisco e etc. E também acompanhar, eventualmente, processos aí de fiscalização, de monitoramento, repassar, inclusive, essas informações de maneira facilitada. E eu entendo muito bem, né, quando você diz que é contra a própria reforma tributária, porque eu também tenho, sim, uma série de pontos, uma série de itens que devem receber uma atenção redobrada, críticas, aperfeiçoamentos, porque ainda existe, sim, a possibilidade de alguns ajustes eles ocorrerem. Tem projetos aí de lei complementar que estão circulando para preencher espaços que a proposta de regulamentação que existe hoje, né, que é a Lei Complementar 214, que não é mais nem proposta, é de fato uma regulamentação, mas que também aponta para um outro item, que vai ser um regulamento, né, o regulamento do IBS e da CBS, a gente já consegue observar assim, a oportunidade de preencher certos espaços com essas outras leis que estão aí circulando. O contador aqui no meio de campo, aqui o consumidor, aqui o empresário, aqui o governo
E o contador no meio ali fazendo meio de campo, né? Administrando a posse de A bola posse de bola para ver quem vai fazer o e gol. ao mesmo tempo fazendo defesa, né? Fazendo E defesa. atacando quando couber. Quando couber. É verdade. Essa é a parte E difícil, vamos ver quando quem vai fazer o couber. gol, né? Quem vai fazer o gol. Ô Adalberto, e nesse quesito, rapaz, o que é que tem, assim, de aspecto, digamos assim, vamos primeiro para o consumidor. Tem alguma coisa que vai impactar no consumidor ou ele vai se preocupar exclusivamente do quesito valor dos produtos, do material do consumo? Vamos aqui estruturar uma linha de reflexão, né? Observando aqui essa água maravilhosa, São Geraldo. São Geraldo. Por quanto que se compra hoje uma água de 1 litro São Geraldo para a gente consumir? Vamos colocar aí R$ 5, Certo. uma quantia hipotética. Nesse preço está embutido, porque nós somos habituados e estamos sim acostumados a fazer uma leitura dos impostos, da tributação, ela por dentro do próprio preço. R$ 5. Certo. Certo? Então, de fato, não é a empresa, aí é um grande lance que a gente precisa também entender de maneira mais ampla, a empresa ela não paga o próprio imposto. Porque, na verdade, ela administra isso, considerando que o valor que ela tem de carga, ela vai repassar ao consumidor final. Certo. O imposto está Então, embutido está nesses embutido R$ nesse 5, preço. né? Com a reforma tributária, nós vamos ter um cenário desse imposto por fora. Então, eu vou ter um preço de venda. Esse preço de venda, ele vai ter o destaque paralelo por fora do quanto de tributo que nós vamos pagar sobre essa operação aqui em si. Então, o que é que a gente vai perceber? Dos R$ 5, vamos considerar que eu tenho aí 20% de ICMS, eu vou ter PIS e COFINS, certo? Então, para fins aqui de arredondamento didático, a água mesmo é R$ 3,50, R$ 1,50 é imposto. O que é que vai acontecer? Eu vou ver agora, não que a água eu comprei por 5, eu paguei 5, mas a água é R$ 3,50 e o imposto é R$ 1,50. Então a gente vai ter sim que ter uma necessidade, nós vamos ter uma necessidade, né? Ajustando aí a fala, de visualizar a coisa nesse novo formato. Ou seja, o contribuinte vai saber quanto é que ele vai pagar agora. Ele vai acabar com aquele lema de dizer assim, eu pago meus impostos, mas não sabe o que é que paga, né? Exatamente. Isso tem um efeito, entendeu? Que é um efeito que também se destaca diante dos demais, que é a transparência. Agora a gente vai conseguir, assim como acontece em países que possuem essa estrutura tributária mais desenvolvida, nós vamos conseguir sim ver qual é o volume de tributo que a gente paga, porque o que é que ocorre como efeito disso? Nós tivemos uma discussão há pouco tempo, e vez por outra esse tema ele volta, né? Combustível. Combustível ele possui uma alíquota que não é um percentual de alíquota que não é ad valorem, né? Eu falei aqui de um exemplo que eu pago 18% sobre um determinado volume ou 18% sobre o valor do produto. Certo. Existem outros tipos de alíquota, né? Tem um tipo que é a ad rem, né? O que é que significa isso? Vou importar ferro. Por quantidade X de toneladas eu pago X de produto, ou melhor, X de tributo. Combustível é assim, por cada litro eu pago 20 centavos, hipoteticamente, de imposto. Só que esses 20 centavos, ele sai lá da refinaria, quando tem uma redução desse percentual, como existem vários elementos da cadeia que estão aí espremidos pelo alto custo operacional, o consumidor final ele não percebe isso. Não chega para o consumidor final muitos desses descontos, dessas reduções, desses decréscimos aí de imposto, quando a gente tem esse tipo de situação e também quando a alíquota é desse formato ad valorem nos tempos de hoje, nas condições de hoje. E vai chegar. E agora a gente tem uma forma de visualizar
não só eu enquanto consumidor final, mas também enquanto participante dessa cadeia produtiva, estando eu pelo meio, sendo varejista, sendo atacadista, dá para eu saber sim quanto é de tributo que está vindo dentro daquele determinado movimento, naquela operação, naquela minha compra. E para digamos assim, o empresário que está recebendo somente, no seu exemplo, 3,50. Ele não vai receber os 5, né? Ele vai receber 3,50. No bolso dele só vai entrar 3,50, né? Aí a gente começa a discussão daquilo que nós entendemos por prática de apuração do próprio IBS e da CBS. Entendendo que, muito bem, eu vou receber agora esses valores, eu vou ter então que fazer uma análise ampla. Eu, enquanto empresa, qual regime tributário eu estou inserido? Se eu for do Simples Nacional, existem as particularidades de costume. Se eu, para fim de CBS e IBS, eu estou no regime regular, mesmo estando no Simples Nacional. Como é que fica, então, a apropriação do crédito? Porque vem um outro ponto que também se destaca, quando a gente fala de base de cálculo, com a reforma nessas condições que nós temos hoje, existe um quesito que por muito tempo se discutia e até existem ações aí volumosas, né, ações aí de uma discussão assim, de décadas, no caso do PIS e COFINS, sobre o que seria insumo para fim de apropriação de crédito, etc. E BS-CBS já veio com a solução, ou pelo menos dando uma margem para que não exista esse tipo de problema, porque a base de apropriação de crédito é ampla. Então, eu vou precisar sim E a fazer meus própria lei comparativos. 214, Ela já traz isso em seu bojo. Inclusive, já traz até a afirmação, certo? Ali entre o seu artigo 5º até o artigo 10º, de que o IBS ele não compõe a própria base. No IBS, CBS não compõe a própria base. Até por vezes... interessante, até porque ele está por fora, né? Perfeito. E até assim, por vezes a gente fala um só, né? Eu acabo citando aqui é o IBS, o CBS, porque toda a regulamentação que se aplica ao IBS também se aplica à CBS. Eles caminham juntinhos. Eu escutei até um professor, o sobrenome dele é Formiga, bem interessante, quando surgiu em 2003, 2004, né, a legislação do PIS e COFINS, até falamos assim para ele, né? As pessoas que estavam operando à época falaram: rapaz, é interessante porque a gente consegue decorar que os artigos do PIS é o mesmo para COFINS. Ele até falou, isso eu fiz para melhorar a vida de vocês, né? Copiou a legislação para o CBS e IBS caminha nessa linha. Nessa linha. E são duas siglas, rapaz, aqui para nós, mas eu particularmente ainda acho que isso nós vamos ter mais 2 tributos, sabe? Eu não sei, eu não confio muito no nosso país, nesse quesito de instituição de tributos, não. Eu não acredito, não. Porque durante algum tempo nós ainda vamos viver com mais 2 tributos, De né? fato, sim. Nós vamos passar aí. Que é o CBS e o IBS, né? Eles entram, nós vamos ter esse período de adequação que muitos até julgam extenso. Estava escutando, eu tenho consumido muita informação sobre esse tema, não só dos nossos pares, dos profissionais da contabilidade, dos profissionais de direito, mas também a visão de empresários, de economistas sobre o tema. Eu estava vendo ali, por exemplo, o senhor Jorge Gerdau, né, 88 anos, lúcido, cabeça boa, né, para apresentar suas percepções. E um dos itens que ele apresentou, né, como considerações dele em termos de reforma, da reforma tributária, como se fosse um bilhete premiado que a gente não pode queimar de novo. E ele considera que, embora seja uma oportunidade boa de reorganizar através desse ajuste do sistema tributário um ambiente de negócio, o prazo de 10 anos é muito grande para que essas adaptações ocorram. Eu acho poucas adaptações para um tempo muito extenso. Eu também penso dessa forma, porque nós estamos convertendo 4 tributos em 2. Mais ou menos isso, né? Tecnicamente, Tecnicamente se isso. a gente for fazer o comparativo em quantitativo de tributos, a gente está até aumentando né, que vem a figura do imposto seletivo, que em tese substitui aí o IPI, mas o que está acontecendo de fato? Nós estamos trocando o ICMS e o ISS pelo IBS, e nós estamos substituindo o PIS e a COFINS
pela CBS. CBS. E aí o efeito prático disso, observando agora dessa sua consideração, nós vamos ter que conviver com dois sistemas, o atual Durante e alguns o novo, anos. durante 10 anos. Pois é. É isso que me deixa triste, porque eu não sei se no percurso de 10 anos, que se muda tanto, ele não continue acontecendo. Um processo de continuidade. Aí, na lei tudo pode, né? Se cria, se modifica, se aplica, enfim. Mas vamos e venhamos. Eu vou lá para o Imposto sobre Operações Financeiras, né? Sim, sim. Não o IOF, mas aquele CPMF, né? CPMF. Que se falou tanto na CPMF, no Imposto sobre Operações Financeiras, que ele terminou ficando durante longos e longos anos lá o CPMF, né? Então, começa a falar no CBS e termina permanecendo. Espero que não. Gente, eu estou conversando aqui com o doutor Adalberto Vito, ele que é contador, é consultor empresarial, ele também é palestrante, é professor universitário e abrilhanta o nosso programa de hoje falando sobre os aspectos operacionais e práticos da reforma tributária, aqui no programa Café com Leite. E o cafezinho eu nem vou perguntar, porque você é de casa, você já gosta do cafezinho, por favor. Esse café é especial. Esse aqui é com leite. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema? Aspectos operacionais e práticos da reforma tributária? É só ficar ligado. Nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom, é muito confortável ter a sua companhia diariamente, né? E também, é claro, com os nossos convidados, nos proporcionando momentos incríveis como este de hoje. A companhia aqui do contador e consultor empresarial Adalberto Vito, ele que abrilhanta aqui o nosso programa de hoje, falando sobre esse tema, né? Tema que, como disse lá no início, ele disse no início que impacta nas nossas vidas de certa forma. Então nós precisamos sim ter conhecimento sobre o assunto. Doutor Adalberto, como falávamos no bloco anterior, e o contador chutando, batendo o escanteio e lá na frente ainda cabeceando, é assim que fala, né? Tem que correr para cabecear. Né? Trabalho, nós teremos muitos. De fato tem, né? Porque, como a gente havia comentado, estávamos falando sobre a coexistência, então, de dois sistemas que vão precisar de atenção plena. Nós vamos ter o sistema atual e o novo. Eles precisando, sim, serem mantidos, vão precisar, de fato, de uma atenção especial. Mas me diga uma coisa, hipoteticamente aqui eu apuro, eu tenho as notas fiscais de compra e venda e estou lançando aqui para eu apurar os tributos federais e estaduais respectivamente. Paralelamente, esse mesmo instrumento que são as notas fiscais de compra e venda, eu vou apurar aqui também. Existem... Eu estou indo bem popularmente para o pessoal entender. O que acontece de maneira adicional? Né? Existe uma sistemática simplificada de apuração, que é uma apuração assistida e também ela vai carregar uma série de instrumentos dentro daquilo que a gente entende hoje de inteligência artificial aplicada a regras tributárias, etc. É tanto que a própria Receita Federal, até a data que nós estamos conversando hoje, ela já lançou aí um simulador das operações e etc., para que se possa ter uma dimensão de como funcionaria o quantitativo de tributo, a regra tributária. Então é até interessante ela ter feito isso através das suas próprias plataformas. E vai existir um lance que nós gostamos de americanizar e de internacionalizar os termos, né? Embora, de acordo com o que a gente observa, dessa mesma sistemática em outros países que já possuem ela, que é o tal do split payment há muito tempo. Split payment até diz que não é o nome correto, né? Mas como a gente gosta de um negócio mais importado, ficou esse, que é justamente
uma separação da quantia que é considerada como tributo a partir do instante que você faz a venda, entendendo como esse momento das empresas quando elas efetuam, então, operações destinadas a um consumidor final. Isso aí é a regra. Como é que seria isso? Imaginemos assim de forma prática. Vamos voltar ao caso da maravilhosa água São Geraldo. Tô até Certo. o negócio aqui, tchan, né? Olha só. R$ 5, 3,50 é água, 1,50 é imposto, certo? Ok. A partir do instante que eu, São Geraldo, vendo para você, Leite, essa água, eu vou receber só os 3,50 e os 1,50 na ocasião do pagamento. Por isso o nome split payment, né? Separação por ocasião do pagamento. Esse 1,50 que você me pagou vai direto para os cofres do governo. Estou falando isso aí, evidentemente, de uma maneira, buscando aqui uma praticidade didática para que todo mundo possa compreender, né? Certo. E isso vai fazer com que a gente, agora vamos nos colocar na posição do profissional da contabilidade, operador da atividade de fato. Nós vamos ter, sim, que abandonar essa visão, resguardando as proporções, para esse determinado tipo de tema, abandonar essa visão que nos encaixa como operadores que atendem questões de ICMS, por exemplo, onde eu me obrigo a acompanhar questões escriturais, nota fiscal, obrigação acessória além da nota fiscal, expede isso. Porque nós estamos, então, saindo de um tipo de operação que se apropria de um crédito que é escritural e passamos a nos apropriar de créditos tributários que agora são financeiros, por ocasiões, então, dos pagamentos, da venda. Então, o que é que acontece? Quando a gente se coloca nessa posição, isso também nos exige que a gente passe a se comunicar com a empresa, contando que nessa comunicação o departamento financeiro ele vai estar participando, porque agora existe uma necessidade, sim, do ambiente financeiro da empresa ele ficar ainda mais atento ao que se passa, porque essa existência do crédito financeiro e o acompanhamento desse crédito ele vai ter sim que ser feito vinculado ao próprio fluxo de caixa, pagamentos e recebimentos, isso tudo. Agora, e no segundo momento, ou seja, quando o distribuidor recebe essa mercadoria, porque ele vai pagar também dessa forma, lá na fonte. Sim. Porque essa forma de pagamento ela não é destinada exclusivamente ao consumidor, mas sim também ao adquirente, de um modo geral, né? Perfeito. Bom, se ele vai revender o produto, o custo dele, no exemplo, vai ser os R$ 3,50. Perfeito. Né? Dentro dessa mesma linha, eu agora, ao invés de observar, né, mudando a perspectiva, estou olhando aqui para o varejo. Essa sistemática do split payment seria aplicada a esse cara do varejo predominantemente, né? Vamos observar agora o cara do atacado, uma cadeia comercial convencional. Né? Eu sei que existem sim situações que a indústria vende direto para o consumidor final e etc. A gente não vai trabalhar isso nesse primeiro momento ou nesse momento, mas eu sou então um atacado, vendo para o varejo. Como o meu crédito ele é financeiro, não mais escritural, existirá sim uma forma, e isso já tem até imagens no ambiente que está aí de teste, que a gente chama de beta, né? Onde eu atacado, comprei da indústria, a indústria me mandou crédito, eu tenho então a minha regra tributária para poder fazer essa conta, O fato CBS de eu e BS. pagar, do atacado pagar separado, não lhe exclui o direito ao crédito. Não. É isso? O fato do próprio atacado ter adquirido da indústria e nessa aquisição ele ter direito a créditos vários, não só da mercadoria para revenda, mas do serviço que ele tomou, mais da água que ele pagou, da energia que ele também teve como despesa e etc. Isso tudo vai integrar uma conta gráfica, como a gente costuma falar, né? Um encontro de contas escritural no termo de registro, de acompanhar Sim. dado, né? Não escritural, com a exigência da obrigação acessória, de existir a obrigação acessória como SPED, mas a nota fiscal ela é obrigatória sim, por isso que é importante a gente fazer um parêntese, certo? Que embora o crédito seja financeiro,
ele só tem validade com a vinculação desse crédito a um documento fiscal. Entende? Então, quando eu falei aqui que a gente precisa realmente se sair dessa ideia do operador do ICMS, que precisa lá, nota, carta de correção, nota fiscal complementar, SPED, isso, aquilo outro. Agora a gente vai ter o documento fiscal, uma apuração assistida para fim de CBS e IBS. Eu preciso, então, entender que eu vou precisar, sim, ser um tanto quanto mais gestor, estratégico, consultivo nessa ideia, para que eu possa entregar soluções e fazer essas montagens de cenário com base nas aquisições que esse atacado faz, com base nas operações de venda que ele vai fazer para o varejo e para onde, porque existe uma outra característica do IBS e da CBS, que é a tributação no destino. Então, muitas das discussões que hoje a gente ainda enfrenta, circulação física, circulação jurídica, isso e etc, e tal, tudo mais, para quem é que vai cobrar, não vai cobrar, tributação concentra-se no destino. Sempre no destino. No destino. Porque os demais tributos incidirão sobre a parte financeira. Só pegando a deixa do seu exemplo aí da água de R$ 3,50 a R$ 5,00. Mas o documento fiscal é emitido com R$ 5,00. Ele vai vir, sim. O valor da operação. O financeiro lá é que vai entrar separado. Exato. Ou seja, eu venho aqui para a minha conta gráfica, o valor de fato. Ou seja, isso implica dizer que os R$ 3,50 eu vou gerar de crédito lá para o varejo? Isso significa que o R$ 1,50, que seria... Porque a gente está olhando na perspectiva do distribuidor, né? Sim. O distribuidor ele vai comprar, evidentemente, por um quantia inferior a essa. Vamos imaginar, então, que... Vamos aumentar o preço, aí não tem problema não. A água mineral varejo... só tem de 20 litros mesmo. Então, nessa linha, varejo para o consumidor final, R$ 5,00. Okay? Do atacado para o varejo, considere que ele vendeu por R$ 2,00. Ok. Desses 2,50 centavos eram dos tributos. Então, do novo tributo, CBS. Do novo tributo, CBS e IBS. O varejo vai receber de crédito esses 50. Ok. Certo? Entendi, tá certo. Agora me diga uma coisa, ele não vai ser alterado paulatinamente ao longo dos anos? Dentro de uma proporção. São percentuais, né? São percentuais que a gente já tem acompanhado para as empresas que elas vão estar no regime regular, tem aí a obrigação de fazer o destaque dos 1%, certo? 1% que corresponde aí do CBS e a IBS. Que é o ensaio. Um ensaio, a partir de 26. E, depois, já vai acontecer. Vai acontecer a partir de 2026. É legal porque paulatinamente a coisa vai acontecendo e de repente as pessoas vão... A gente volta àquele ponto, né, Leite, do prazo de adequação, entende? Porque, de fato, é muito tempo, 10 anos. Mas é a acomodação, o tempo, né? É natural. O problema nosso, às vezes, é até em minimizar aquilo que é possível de ser feito em 10 anos e maximizar aquilo que pode ser feito em 2 anos. Entendeu? Então, considerando, né, até o nível de maturidade em termos econômicos para o pequeno, médio empresário, o pessoal, inclusive, que está acessando esse ambiente do empreendedorismo agora, a gente vai revisitar, até rever se realmente o prazo é extenso demais ou se não é extenso, até... Deixa acontecer primeiro, né? Pelo menos se for para o ambiente legislativo errar, que está errando para mais, né? Em termos de aplicação de prazo. Que vá no processo de adaptação, né? Um quesito assim de adaptação, até porque é novidade para todo mundo, né? De fato, Existirão, assim, essas participações, né, dentro dessa ordem que vai mudando aí de percentuais, 20, 80, 60, 40, etc. até zerar. Mas quando você fala assim 20, 80, ou seja, eu vou pagar lá a partir de 2026 aqui, hipoteticamente, 26, 20%. O meu aqui vai baixar para 80%? Para ser, né? É nessa movimentação aí. Ou seja, eu vou esvaziar uma sistemática tributária que existe para que eu vou seguir esvaziando para ir alimentando essa outra aqui, né? É uma transição. É uma transição, né? Entendeu? Uma transição.
Ou seja, educação tem que estar inserida nesse processo, conscientização das pessoas, não só da população de um modo geral, em especial dos empresários, né? Muito estudo do contador sobre esse assunto, né? Para que uma falhazinha dessa ele pode falhar nos dois. De 1% fato. ele colocou 3, ele errou aqui e aqui. Né? Então, ou o inverso. Né? Então, assim, é um momento de reflexão, de adaptação, porém também de muita reflexão para que as pessoas tenham uma consciência, primeiro, do que está pagando. Agora, eu acho, cá entre nós, como contador, eu acho que vai ficar mais um tributo, sabe? Porque em 10 anos é suficiente para os empresários terem a consciência de que estão pagando mais um imposto ou mais 2 tributos, né? O IBS e o CBS. Porque aí já vai estar dentro do meu contexto de acomodação. Em 10 anos eu já estou pagando 2, deixa lá esse negócio e faz como disseram uma vez, deixa a porteira abrir, o gado passar e vai embora. Vai acontecer isso, nós vamos conversar sobre isso oportunamente. É uma opinião minha, né? Eu acho que 40 anos de contabilidade, eu já vi muita coisa parecida com isso, eu acho que não vai ser diferente não, mas vamos esperar que não, eu torço para não acontecer. De fato, tem água que vai passar debaixo da ponte, sim. Ainda tem um bocado. Tem coisa que está para acontecer. Sim. É porque a própria lei complementar 214 tem espaço. Tem espaço. A gente chegou a comentar isso. Existem espaços, existem discussões para preencher esse espaço. Não sei se vai preencher demais a ponte estourar ou vai preencher de menos a ponte ainda deixar com dúvida o povo. Temos é que começar, né? Tem que começar. Vamos tomar mais um cafezinho? Perfeitamente. Ele é palestrante, ele é professor, ele é contador, consultor empresarial. Adalberto Vitor aqui no programa Café com Leite. E um cafezinho com leite. Isso é especial. Por favor. Outro dia chegou um convidado aqui e não bebia leite e pediu para botar água aqui, sabe? Não pode deixar sem nada, mas pelo menos você vai beber água. Aí beberam água. Foi. O importante é aproveitar o momento. Né? Não, eu sou intolerante à lactose e terminou bebendo água. Gente, vamos a um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando aqui com o contador e consultor empresarial, Dr. Adalberto Vitor, falando sobre os aspectos práticos e operacionais da reforma tributária. Esse tema que será debatido, será conversado várias e outras e mais vezes aqui no programa Café com Leite, porque é um processo de transição, um processo de mudança, não tem retorno. Nós temos que conviver com isso e nós precisamos entender. E você, consumidor, se conscientizar das suas obrigações, né? Aquela história de você quer a nota, você vai precisar da nota. Nota é uma obrigação de lei. Toda empresa é obrigada, ela não é uma faculdade. Ela não tem que lhe perguntar se você quer a nota, ela tem que emitir a nota e lhe entregar. E você, quando cidadão, tem que ter a consciência de que tem que receber a nota. Você comprou, tem a nota. A nota é que vai caracterizar o transporte da mercadoria, a aquisição da mercadoria. Não é o pagamento, é a aquisição daquele produto. A nota fiscal é que te garante isso. Então, tenha mais respeito com você mesmo, com o fisco, para que a gente possa cobrar do fisco as suas ações diante do recebimento dos tributos, né? Só uma provocação para aquele que nos acompanha até agora. Doutor Adalberto, falávamos no bloco anterior, lhe ouvi bem quando falou sobre essa questão financeira e me chamou a atenção. Quando você falou em algum momento assim, olha, o processo financeiro ele precisa ser afunilado, ele precisa ter cautela daqui para frente, mas ele não já tinha que ter antes ou não? O que foi que você quis me dizer com isso? De fato, toda empresa ela deve sim, né, ter um zelo permanente pelas suas informações financeiras, pelos registros. E o que acontece, principalmente no campo dos pequenos e médios, as pequenas e médias empresas e até
vários casos, as grandes empresas, eu vou citar aqui alguns exemplos, existe sim uma espécie de conflito, doutor Leite, ao que se tem de necessidade ou das adequações que precisarão ser realizadas para fins de melhor gestão disso Do que a reforma negócio. tributária ela vai fazer, que é um dos efeitos da gestão em si, que a própria empresa ela precisa manter. Vamos trocar isso aqui em miúdos, certo? A gente vem comentando, né, falamos aí em outros momentos dessa nossa conversa, da migração do crédito escritural para o crédito financeiro, falamos desse termo americanizado, de um procedimento que vai ser essa apuração assistida, mediante o tal do split payment, né, a divisão daquilo que é produto, do que é tributo, entendeu? Com base no que o meu fornecedor ele efetuou de recolhimento e que também ele vai estar com o seu nome apresentado nessa estrutura que é de apuração assistida. E a gente tem feito muitos movimentos de compartilhar essa parte técnica operacional da reforma tributária, mas até exigindo por vezes que em momentos como esse o gestor financeiro ele participe, ele esteja lá. Por quê? Existem várias situações que a empresa ela tem um grupo econômico, ela integra um grupo econômico, ok? Empresas, por exemplo, da parte de construção civil fazem muitas permutas, aqueles encontros de conta. Uhum. E aí o que, que ocorre? Não é que somente as aquisições sem nota fiscal seja algo até que a pessoa que está operando com essa projeção da reforma tributária ela crucifique, porque é realmente algo que deve ser abominado, isso do comprar sem nota e etc. De fato, isso deve ser abominado sim, considerando que eu vou precisar, assim até a gente já falou, para ter de fato crédito financeiro, eu tenho que ter o documento fiscal vinculado. Eu falei agora há pouco desse encontro de contas que existem entre algumas organizações empresariais ou em algumas operações que determinados conjuntos de empresas que atuam integralmente, a construção civil é especialista nisso, elas possuem. Eu comprei por um, faço uma organização gerencial, eu tenho então, por exemplo, algumas operações que eu vendo em nome coletivo, agências de viagem também tem muito disso. Como é que eu trabalho então nessa linha? É uma preocupação e você vai ter então que fazer adequações porque a própria lei complementar não dá brecha para você fazer uso de encontros de contas que não tem documento fiscal vinculado para se apropriar de determinados créditos. Não tem ajeitadinho. Trocando em miúdo, para ter o crédito tem que ter nota. Certo. Mas aí quando você fala crédito financeiro, isso é que me chama a atenção, porque eu estou preocupado aqui com o meu telespectador que nos Perfeito, o assiste empresário. atualmente, né? Ele, quando diz assim, crédito financeiro, ele imagina logo... Que não precisa de documento, ou que Não, vai ele ter imagina logo que comprovação do vai receber. pagamento, que vai receber alguma coisa, né? Ele imagina logo que vai receber alguma coisa. Não, mas eu tenho meu crédito, então eu quero saber onde é que está esse crédito, né? Esse crédito financeiro que a gente está se referindo é sobre a operação financeira de pagamento e recebimento. Não é que ele vai receber crédito financeiro como se fosse o depósito de valores do fisco para a empresa dele. Não vai ser isso. Não é esse o racional daquilo que a gente observa na norma, que percebe dentro daquilo que está sendo discutido ou implementado no contexto da reforma. Em outras palavras, eu poderia dizer que é o crédito do tributo. É o crédito de tributo. Pronto. Onde né? esse crédito do tributo ele vai se dar efetivamente por ocasião do pagamento pelo produto. Pela lei, ele só vai se concretizar na liquidação ou na aquisição? Pela lei, esse crédito tributário de origem financeira vai se dar quando o pagamento do tributo acontecer. Entende? É tanto que existem várias imagens dos ambientes de apuração assistida, quando, por exemplo, eu tenho um fornecedor meu, que ele me vende um determinado conjunto de mercadorias, e ele não recolhe esse tributo, e o que é que ocorre? Na perspectiva do fisco,
doutor Leite, ele não tem justificativa para não recolher. Por que que ele não tem justificativa para não recolher? Porque eu estou vendendo, o tributo é por fora, certo? Certo. Vamos voltar ao caso dos R$ 3. Vendi por 3,50 imposto, eu recebi o valor cheio. Se eu recebi o valor cheio e nesse valor cheio, evidentemente, está lá a parte do produto, está lá a parte do imposto, por que que eu já não mandei a parte do imposto? Se eu repassei esse Mas se eu vendi a prazo, eu não recebi. vendeu a prazo, não recebeu. Aí nós vamos ter que verificar ferramentas para apresentar, então, uma justificativa. Dentro dessa linha aí, a gente volta ao link do financeiro. Dentro dessa linha que vai ter o financeiro com a contabilidade, que não tem nenhum tipo de alcance em termos de reforma, a escrituração contábil ela é um elemento obrigatório. É dispensado, sim, para as microempresas, as empresas de pequeno porte. Está lá no Código Civil, no 1179, salvo o melhor juízo, que eu preciso, sim, manter a escrituração contábil regular. O livro caixa não é contabilidade, mas ele serve para justificar essas origens de receita e despesa. Então, você vai fazer uso disso para se apropriar do seu crédito, para ter a sua apuração ela redonda, comprovando que, olha, não teve, então, o pagamento do fulano de tal lá, porque eu, enquanto atacado, quando fui vender para o varejo, esse varejo, ele não me pagou, entende? Aí o que é que acontece? Nesse caso, o atacado que não recebeu do varejo a contrapartida financeira, o pagamento dessa venda, ele não vai ter, então, dentro desse contexto da operação assistida, o débito, porque não houve pagamento. Ou melhor, ele não recebeu, né? Não recebeu. E a contabilidade é quem vai dizer, né? E a contabilidade vai dizer, o varejo não vai ter o crédito. Por quê? Porque não pagou. Mas esse ponto eu acho positivo. Entendeu? Né? Porque não pagou. Eu só lhe dou crédito se eu receber. Se eu não receber, você não tem. É né? isso. E a legislação prevê isso. Então, a legislação ela prevê, dentro do que se entende por crédito financeiro, crédito tributário de origem financeira, essa linha. Entendeu? Evidentemente, existem sim termos legais que a gente tem que se esmiuçar, etc. Mas para ficar aqui numa linguagem popular de melhor acesso, é isso. Entendeu? Certo. E aí dá um detalhe onde você falou algo extremamente relevante, é a questão de envolver o financeiro. Porque o financeiro, ele é conhecedor, primeiro, até de que o contador externo, de que o fato ocorreu ou não. Ele recebeu ou não. Porque o que acontece muito? Você trabalhando na contabilidade, você sabe disso. Os fatos ocorrem em janeiro, o contador toma conhecimento em fevereiro. Já passou, já aconteceu, não tem como dar um jeito, não tem como resolver isso. Os fatos ocorrem em fevereiro, o contador toma conhecimento em março. Então, essa distância aí, cabe, para encurtar isso, cabe o financeiro a essa interpretação e essa forma de administrar tudo isso para evitar um imaginário de um crédito que ele não recebeu, não, um débito, porque o crédito é de quem adquiriu, né? Sim. E lá o outro lado do financeiro, de quem adquiriu o produto, ter a consciência de que não pagou, consequentemente, não tire do seu imaginário esse crédito de 50 centavos no nosso exemplo aí, que não existe, né? Mas ele poderá ocorrer meses seguintes, quando eu pagar. É por ocasião do pagamento, dentro dessa ideia da apuração simplificada por meio do split payment. Ainda tem muita coisa para a gente aprender, né? A lei complementar ela é extensa. Existem, sim. Quantos artigos? Olha, eu nem recordo a quantidade. Mas é coisa de mais de 300, né? Ah, sim. São quase 600 quase artigos. 600, né? Eu esqueci. Para 2 tributos, né, rapaz? Porque o que eu tenho feito, Betty? Até didaticamente eu tenho ido e voltado na lei complementar várias vezes. Entende? Porque se você for observar a estrutura legislativa da própria norma, a estrutura da norma está lá, primeiro artigo, ele institui os tributos, aí a gente fala de base de cálculo, a gente fala das hipóteses de incidência, a gente entra nos regimes específicos, a gente entra no contexto cesta básica, a gente entra da repercussão da norma, dentro da situação da gestão pública. Então, até para fim de estudo, a gente vai desenvolvendo
entendeu? Dentro, assim, de uma organização E obrigações estruturada. acessórias também teremos dentro desse contexto? De fato, existirão aí sim alguma obrigação que possa obrigar essa nova sistemática, considerando que dentro do ambiente da FD ICMS-PI, dentro do SPED de contribuições, a gente não vai ter reformulações para caber para um IBS, para outro CBS, até porque um dos propósitos da própria reforma como um todo é simplificar e até acabar com muitas dessas obrigações acessórias que são Reduzir o redundantes. custo, né? O custo Brasil, né? Custo operacional, sim. Entendeu? Agora, outro detalhe importante que eu enxergo é que o governo vai receber esse dinheiro antes, que hoje ele recebe no mês seguinte, né? Existe a figura que ela é plenamente utilizada, né, pelos entes federados, né, o sistema de retenção tributária, que Já acontece, já né? acontece de fato. Então, por Vai ser ocasião, diferente, não? a rigor é muito semelhante. É né? muito semelhante, É muito semelhante. Não é igual, mas há uma semelhança sim. Bom, nós temos muito o que aprender, né? De fato, a gente tem sim que se debruçar nisso. E um lance interessante, Tolete, é que quanto mais a gente se debruça e observa as coisas, mais a gente tem certas dúvidas É impressionante. em razão das possibilidades que existem. Quer ver um outro caso? Você, por exemplo, que paga antecipadamente por uma mercadoria que você ainda não recebeu. Aí está lá, né, a partir do artigo 5º, quando se fala em base de cálculo. A alíquota que se aplica sobre a base de cálculo é a alíquota vigente naquela determinada época. Considera que você passa 2 meses pagando por um produto que é 1 milhão, você pagou 200, depois pagou 300, quando recebeu você pagou 500. Haverá uma incidência de 200, mas se a alíquota mudar, a base de cálculo que ela acontece, ou que ela vai incidir, a alíquota por ocasião da entrega, ela vai ser o valor da mercadoria e você vai ter uma série de elementos que são interessantes, porque você vai ter que fazer um cálculo e depois fazer um desconto daquilo que foi pago antecipadamente. Então, tem umas coisas que são interessantes aí. Contador, estude. E ajeite seus cabelinhos brancos. Gente, o assunto é super interessante, né? Provocante e é bom, é gostoso de você ouvir e aprender a cada palavra hoje aqui com o nosso convidado. Doutor Alberto, como dito, é um tema extremamente provocante e eu preciso assim de 2, 3, 10 programas para a gente conversar sobre isso aqui, mas o tempo me manda fazer uma pausazinha para um café. Vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um café. A gente volta logo, tá bom? E você, fique ligado. Nosso intervalo é rápido, é só o tempo do cafezinho e de uma água mineral São Geraldo. Voltaremos em instantes. Falei que era rapidinho, me delicei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo. Aprendi um pouco mais nesse intervalo aqui com o doutor Adalberto, né? Mas, meu amigo, chegamos ao final aí, mas eu acho que o recado foi dado. Com certeza. Né? E eu quero te agradecer por esse momento e oportunamente volte aqui mais vezes para a gente conversar, mesmo que seja online, quando você não estiver por aqui, né? Muito obrigado, viu? Para mim é uma honra. Eu que agradeço o espaço, o convite mais uma vez. Gosto muito de estar no Cariri, se pudesse morava aqui. Quem sabe um dia, né? Quem sabe, né? E muito sucesso, prosperidade para quem nos assiste e vai nos assistir. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado aí pelo carinho da sua companhia. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para Almero, esposo de Lia, lá da rede de farmácia Gentil. Sempre nos acompanha. Obrigado, Lia. Você me falou que o Almero não perde um programa, né? A Denise Ribeiro, na Rua do Mosteiro, também ligada. A Denise também sempre nos acompanha. Fabiano, no seminário lá no Crato. Maria das Dores, na Santa Teresa, o Alisson Santos, no Crato, Tereza Cristina, no Limoeiro, Antônio Luiz, na Palmeirinha, Auricele e Luísa, lá no Oasis, né? No loteamento Oasis, também acompanhando o programa. Muito obrigado
Meu amigo Cláudio lá no Crato, muito obrigado pela audiência. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha só a relação que eles me entregaram, um pedacinho de papel, não tem mais nenhum negocinho aqui para enfeitar a gente. Amanhã estarei de volta com mais uma edição. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, tchau, até lá.